Qual é o peso de uma memória? Quanto ela custa? De onde ela vem? Como constituímos as nossas lembranças mais felizes? E as mais tristes? Como seguir com a vida depois que tudo aquilo que mora em nós se vai para sempre? Será possível dar um novo sentido para uma história interrompida pelo acaso? O maior evento climático da história do Rio Grande do Sul impactou a rotina e mudou a vida de milhares de pessoas. Ruas foram danificadas, pontes foram levadas, bairros e casas foram completamente destruídos pela força das águas. Não existiam mais rotas terrestres para deslocamento entre comunidades e cidades, não era possível se comunicar através de redes de telefonia, serviços básicos como água, luz, farmácias e mercados colapsaram e deixaram à deriva do medo, do pânico e da incerteza muitos gaúchos. Tanto no ano passado, em setembro, quanto neste ano, eu acabei atuando como referência da universidade, junto ao governo do estado, para pensar as ações de apoio psicossocial, que quando a gente tem um desastre, a gente tem 3 principais fases, que a primeira fase, geralmente até as 72 horas iniciais, onde a gente tem os salvamentos, embora no desastre agora de abril, maio, a gente teve esse período um pouco mais estendido, visto que a gente teve tempos diferentes em regiões diferentes. Então, o desastre iniciou na terça e os salvamentos finalizaram no domingo, sábado, domingo. Então, a gente teve mais que 72 horas. Em paralelo a isso, a gente tem uma fase 2, que é a de ajuda humanitária, então onde a gente precisa garantir a segurança e sobrevivência das pessoas, além da alimentação, né, e água. E iniciar, né, também um mapeamento de famílias ou pessoas isoladas para ir mantendo essa ajuda. E que também ela perdurou um bom tempo, porque a gente teve muitos acessos interrompidos, e com isso essa ajuda ela precisou ocorrer com helicópteros que dependiam, né, de tempo bom para voar, né, de estradas sendo abertas, enfim, de equipes com carros tracionados para poder levar os mantimentos. E uma terceira fase, que é a do apoio psicossocial, que ela está dentro desse tempo, mas que talvez ela inicia da 4ª semana em diante. O que estava no alcance da água foi arrastado e destruído violentamente. Junto com tudo isso, muitos sonhos também foram apagados e as memórias de uma vida inteira ganharam uma nova cor: marrom. Meu nome é Ambrosio Bertelli, natural de Santa Catarina, moro há 60 anos aqui em Lajeado e aí quando a minha mãe ficou morando lá, quando ela ficou viúva, eu trouxe a mãe para cá. E comprei uma casa ali na Bento Rosa, com uma chacrinha que tinha, inclusive, um terreno grande com bastante arvoredo e frutas e coisa. Aí a mãe morou 36 anos na casa e nunca foi uma enchente dentro da casa, nunca pegou água na casa, em 36 anos que a mãe morou lá. E aí quando a mãe faleceu, com 96 anos de idade, faz 3 anos agora que ela morreu, e aí eu resolvi reformar toda aquela casa para mim morar lá, porque eu achava uma casa cômoda, uma chácara, que tinha muitas frutas, um local muito bom, plano, para mim morar. Reformei a casa com todo o conforto necessário para uma casa. No primeiro ano que eu morei na casa, já peguei uma enchente, que entrou água 1 palmo mais ou menos dentro de casa. A segunda enchente já entrou bastante água e na terceira enchente levou a casa, derrubou a casa, levando
tudo que eu tinha na casa, não sobrou nada. Só saí com a roupa do corpo porque meus filhos foram me buscar de noite lá. Isso, só saí com a roupa que eu estava vestido. Quando salvar vidas era prioridade, objetos simbólicos e de grande valor emocional ficaram submersos em meio à água e cobertos de algo que não tratava-se mais de zelo e cuidado, e sim de lama e destruição. Então, pensando um pouco tudo isso, e quando a gente começa a ter a dimensão que as pessoas, quando retornam a seus espaços, elas começam a entender o que perderam, né? A gente tem vários níveis de perdas que ali acontecem, né? Sejam as perdas das residências, das coisas, né? Da casa, perda de pessoas, que tivemos aqui também, né? Então, os lutos. Mas são várias perdas em níveis diferentes que a gente tem. A gente tem uma perda de cidade também, né? Então, o território que um município está, ele sofre alterações e a gente vai ter, mesmo que não diretamente todo mundo atingido, indiretamente todos nós fomos, né? É um centro de Lajeado que está diferente, é um município de Arroio do Meio que vai ter bairros que não existem, é Cruzeiro, que tivemos um bairro, né, totalmente destruído. Então, a gente está falando em todo momento de perdas. E muita roupa que a gente tinha e louça, que quando a mulher faleceu, ficou tudo na casa e eu perdi tudo, nada. Inclusive, eu tinha uma coleção de whiskies que eu ia muito para o Uruguai e trazia muito whisky, eu tinha uma coleção muito grande. Eu não consegui recolher 1 litro daquele uísque, foi tudo embora. Não sei se alguém achou, se foi boiando, se quebrou. Acho que não, porque não deixou vestígio nenhum de vidro lá. Então, foi tudo embora. Inclusive, é um lugar que a gente se reunia todos os fins de semana, aos domingos. Tinha uma churrasqueira muito bem construída por lado de fora da casa, debaixo das árvores, uma churrasqueira grande que usava grelha e todos os domingos a gente se reunia a família e a gente fazia churrasco lá. Os amigos, eu fazia com muitos amigos, a gente fazia os almoços lá durante a semana com meus amigos aí. Então, é uma coisa que as lembranças que ficam guardadas das coisas, né? Porque, inclusive, minha família que moram, a maior parte mora em Santa Catarina, então vinham visitar muito a mãe, né? Quando a mãe morava na casa, então a gente se reunia muito entre os irmãos. Então, isso tudo são recordações que ficaram, né? Mais do que bens materiais, a água levou parte do que nos é mais valioso. As lembranças que falam dos nossos afetos, dos nossos amores, daqueles com quem compartilhamos os momentos mais simples e especiais da nossa vida. Aqueles que são colo, conforto e segurança. Com quem dividimos a cuia de chimarrão em uma manhã de prosa, partilhamos o churrasco de domingo, o carteado, os bordados e para quem voltamos sempre que as voltas do mundo nos amarram de saudade. Então, as nossas perdas têm a ver com as nossas histórias, né? Então, quando alguém perde uma casa, não é a casa em si, né? Mas são as histórias que ali aconteceram, são as histórias com o trabalho, ou como muita gente escuta, o que eu deixei de fazer para que isso se concretizasse, né? São memórias de filhos que nasceram, são memórias de netos que vivem ali, ou casas que são históricas, né, que passam de geração por geração,
ou que são territórios que são de famílias, né? Nós temos vários interiores aqui, então às vezes são terras, né, de famílias que vêm e que são divididas nas heranças, e daí mora a tia, mora a avó, mora, né, e vem vindo neto, e ali são histórias contadas. Então, esses territórios, eles produzem saúde em nós, né? O que são territórios? São esses espaços que a gente convive. Então, o conceito de saúde que a gente trabalha, ele é um conceito que se chama de ampliado, ou seja, não é só a ausência de doença que vai dizer se estamos saudáveis ou não, mas as nossas condições de vida, de habitação, de moradia, de escola, de trabalho. Essa relação com a vida que a gente estabelece é o que diz que a gente tem saúde ou não. Então, essas perdas, elas não são perdas materiais, né? Elas são perdas históricas, afetivas, emocionais, são coisas que a gente lembra. Então, perder as fotos, o que isso significa, né? A foto, ela é um registro de um momento vivido, onde eu também, ao vê-la, né, remonto a uma imagem, né, a um sentimento, a vivências, a histórias que vão passando de geração a geração. Em meio ao luto pelas perdas e ao cenário que não nega a barbárie da água e da lama, ressurge a esperança nos olhos, nas mãos e na câmera daqueles que abraçam a sensibilidade e se preenchem de delicadeza e cuidado. A Carolina Leibniz é fotógrafa e apaixonada por contar histórias. De alma aberta, enxergou significado onde o incansável dia após dia de uma tragédia apenas pedia limpar, reconstruir e encontrar um novo motivo para seguir em frente. Eu já havia trabalhado com fotojornalismo, mas nunca tinha trabalhado numa frente tão forte, né, num evento tão traumático e tão marcante. O que em setembro, para mim, inicialmente foi um baque muito grande, porque a primeira cidade que eu cheguei foi Mussum, logo após a Baixada das Águas. Então, na noite de 5 de setembro, eu consegui chegar em Mussum através de um desvio. Então, chegamos em Mussum ali na madrugada, eu não conseguia ver nada, então fotografia à noite num completo breu foi muito desafiador, assim. E eu não consegui ter a real dimensão, na noite que eu cheguei lá, do que realmente tinha acontecido. Então eu cheguei lá, os meninos iluminavam os espaços com a luz do carro e eu fotografava. Então assim foi minha primeira noite dentro dessa nova realidade. E foi um trabalho muito diferente, né? Em setembro, eu digo que eu levei o primeiro baque. Em setembro, eu levei uma rasteira muito grande, né? Porque o nosso emocional, de fato, ele fica muito abalado. É bastante difícil estar nessa linha de frente, né? Mas isso são coisas que internamente eu fui trabalhando, porque por mais que a gente vê uma fotografia e ela toca, ela conversa com a gente, muitas vezes ela tem um custo emocional que ele não está ali, ele é um custo invisível, né? E a narrativa sempre que eu tento trazer para minha fotografia é muito a partir daquilo que eu venho sentindo, né? Então a minha fotografia eu entendo que ela fala muito sobre mim, sobre a minha sensibilidade, sobre a minha forma de enxergar as coisas, sobre as coisas que são importantes para mim, né? Através de seu olhar atento, Carol apostou na lente de sua câmera o caminho seguro para avistar um novo horizonte. Uma maneira de trazer de volta as cores das memórias mais queridas dos atingidos pelas enchentes. Lembro que eu estava falando com uma amiga minha que está morando em Porto Alegre e ela perdeu o contato com a mãe que morava em Roca Salles. E eu nessa angústia que não conseguia chegar em Roca, né? E ela disse que estava falando com a mãe dela e no momento que ela estava falando com a mãe dela e acabou a bateria, a mãe dela estava dentro do quarto, boiando em cima de 2 colchões. Ela botou um colchão em cima do outro e a água foi subindo, né? No que a água foi subindo,
ela ficou entre o teto, entre a água, né, o colchão, e o teto, tipo uns 30, 50 centímetros, assim, com o cachorrinho no colo, até a água baixar. E eu fiquei sabendo dessa história depois, enfim, a gente não tinha conseguido comunicar, né? E quando eu chego lá, é muito emocionante, enfim, primeiro saber que a mãe dela sobreviveu, ficou bem, né, tá tudo certo. Mas eu chego na casa e duas coisas me marcam muito. A água, nessa primeira enchente de setembro, o colchão dela ficou boiando até a altura do crucifixo. Não passou do crucifixo. Onde termina a pontinha do crucifixo foi até onde a água ficou. Então, isso é muito nítido, essa lembrança, assim, minha, né? Porque ela vem com um simbolismo de fé muito forte também. E os santos todos ela botou em cima do armário, né? Que eu cheguei depois, outro dia lá, tava lá, os santos estavam lá, né? Os santos de um lado e o crucifixo do outro. E outra coisa que me chamou a atenção naquele episódio foi que as fotos dos filhos foi o que a mãe pediu para salvar, né? Quando os filhos entraram na casa, eles disseram, ela pediu, cuida das fotos, salva as fotos, né? E aí então eu como fotógrafa e como uma pessoa que sempre amou fotografia e entende o valor dessa imagem que a infância constrói, né, que nos constrói, foi muito forte para mim. Então eu também acabei pegando alguns álbuns, ajudei a limpar, a secar as fotos, enfim. Tanto que nessa última enchente a primeira coisa que eles tiraram foram as fotografias, né, priorizaram assim. E isso também me marcou bastante, né, de ver o irmão dela me mostrando os livros do Fernando Pessoa, que ele amava, todos molhados, né? Então ele tem uma foto também dele tentando folhear com a luva, né? E aí ele faz um comentário ainda que ele diz assim, agora eu não quero mais ler Fernando Pessoa porque ele fala muito em rio e eu não quero mais saber de rio, né? Então como isso também mexe num espaço interno da pessoa, mexe numa dor, né? Que a gente não tem como acessar. A gente, claro, tá ali fotografando, registrando, contando a história, mas a gente não tem como se colocar no lugar da pessoa, né? Eu posso ter empatia, mas eu nunca vou entender realmente o que ela está sentindo. Como que a gente faz para recuperar essas fotos, né? Primeiro tirar dos álbuns, que geralmente são aqueles álbuns mais antigos, né, de plástico, então tentar tirar assim com cuidado, passar numa água corrente, pode ser numa torneira, numa mangueira, algo assim, não esfregar, e secar, pendurar num varalzinho mesmo. Pendurar num varal que corra vento e na sombra. E aí você consegue pelo menos recuperar as fotografias. A preciosidade das nossas memórias sussurra as nossas histórias. Únicas, potentes e que merecem ser contadas. Mesmo que a baixos sussurros, nos cantos dos ginásios que servem de abrigo, nas esquinas dos mercados, nos carros, nas caminhonetes e nos caminhões que transportam doações, nos mutirões de limpeza, nas cozinhas solidárias, nas lavanderias coletivas. Em cada pequena faísca de esperança, que nos dará forças para que elas sigam sendo escritas, mesmo depois de tudo que foi vivido, mesmo depois de tudo que pode ter ficado para trás, mesmo depois das marcas de um evento histórico sombrio que muitas pessoas desejam esquecer. Um ponto importante que a gente também às vezes não se dá conta, a gente conversava ainda essa semana, que é da questão das roupas, das doações, né? A gente tem estilos, né? Então, o quanto é importante, às vezes, também, e às vezes a gente escuta do senso comum, né? Tá reclamando, mas tá ganhando. Mas também de a gente poder fazer uma reflexão e pensar que a gente também tem estilo de casa, a gente também tem estilo dos móveis que gosta, da roupa que usa. Então, por que talvez não
poder, nesse segundo momento, que agora, né, não é mais o de emergência, no sentido de, bom, a pessoa chegou molhada, eu preciso dar algo para ela vestir, mas tem municípios já com experiências anteriores que é de poder fazer tipo uma loja das roupas doadas, no sentido de que a pessoa possa ir lá e escolher as suas roupas, né, a partir do estilo que ela tem, né, e não que eu deduzo que ela tenha. Isso também é algo de uma autonomia e dignidade que é importante nesse retorno. Então, essas perdas, elas também, quando eu vou repor elas no sentido material, o cuidado que a gente também precisa ir construindo com essas doações, né? Que elas também têm um caráter de uma singularidade. E eu sei que a gente entra num julgamento moral e dizer, tá, mas está ganhando e ainda está reclamando, não é disso que eu estou falando, né? É talvez a gente poder fazer esse encontro da empatia e pensar que tiveram perdas muito significativas e o movimento de encontro com algo que faça sentido nesse momento possa reconstruir essa vida, né? Então também poder ir dando essa singularidade com um encontro com esse material perdido, que não é só um material, ele tem a ver com estilo de vida, ele tem a ver com escolhas que eu fiz, né? Com gostos que eu tenho e vai fazendo uma diferença aí, né? Assim como o dia 2 de maio terá um novo significado para muitos de nós, uma nova história pede para ser vivida, pois memórias não são capazes de ser apagadas e, dia após dia, podem ser reescritas. Nós vamos levando a vida. Eu estou com 81 anos de idade e estou bem, graças a Deus, estou morando bem, mas a gente sente muito, né, pelo tanto que a gente gostava daquilo que a gente tinha lá, né? E ficamos sem nada, né? Fiquei sem nada, eu sozinho, sou viúvo, mas graças a Deus tenho meus filhos que me acolheram e me acolhem e me ajudam. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma nutrição na minha casa, né? Pelos objetos, pelos livros, pelas cores. Então eu me sinto muito estimulada. A minha casa é um espaço de criação, né? Eu preciso me sentir estimulada na minha casa, no meu lar, no meu espaço, para que eu possa criar, né? Para que eu possa me sensibilizar também. Então isso, os meus objetos, as minhas coisas, elas são muito importantes para mim. E quando eu entro em casas ou caminho na rua ou ando em pátios, enfim, onde eu encontro com objetos que possivelmente significaram algo para alguém, eu me conecto com essa sensação, né? Com uma sensação que talvez eu teria se eu perdesse aquilo que me formou, né? Aquilo que me nutre, aquilo que me provoca diariamente. E é muito dolorido, né? Tanto que eu entrevistei o Rodrigo da Casa do Peixe e conheci ele na primeira enchente. Aí na segunda enchente tava só eu e ele em Arroio do Meio, eu acho, aquele dia, porque ele tava tirando as coisas e eu, oi Rodrigo, tudo bem? Dele, ô Carol, sobe aí. Não tinha ido na Casa do Peixe ainda. E aí ali eu começo a caminhar pela casa e vejo pianos, vejo acordeon, vejo quadros. E o Rodrigo encontra caminhando pela casa, ele diz, encontrei esse disco, um disco dos Beatles, né? Com a capa do Abbey Road. Então é muito legal. O Rodrigo fala exatamente sobre esse sentimento que eu tenho sobre os objetos da casa, porque o Rodrigo ele é museólogo. E aí ele diz assim, a gente não perdeu só a casa, objetos, móveis, porque isso a gente reconstrói, isso a gente vai numa loja e compra. Mas existe uma perda que ela vai além dessa matéria, né? Que são esses objetos que nos nutriram, que nos formaram, que fazem eu ser a pessoa que eu sou hoje, porque eles tiveram presentes na minha infância. Então, esse sentimento que o Rodrigo tem, eu também compartilho, né, nessa empatia de que se eu perdesse, esse seria o meu sentimento. Então, quando eu fotografo objetos das pessoas, né,
realmente por entender que talvez é uma memória que possa, talvez, a partir de agora, ser transformada, né, de uma outra maneira, né? Então é isso, assim. E não deixa de ser doloroso, né? Não deixa de ser doloroso. Mas é lindo.